Cavalheiros, boa noite. Paulo Moreira Leite, Marcos Sokol, nosso entrevistado de hoje. Marcos Sokol é economista, fundador do PT, pessoal, militante histórico, membro da dirigência do partido, que liderou muitas lutas e ergueu diversas bandeiras pelo PT. Boa noite, Marcos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Boa noite, Paulo. Bem, queria começar, Sokol, falando de um episódio que está muito importante que ocorreu, que é essa greve em Minneapolis. Embora muitas pessoas podem enxergar como um movimento restrito aos Estados Unidos, você tem uma análise diferente. Eu gostaria que você explicasse, mostrasse o impacto de uma mobilização desse tipo, de uma manifestação dessa natureza, neste momento específico que nós vivemos, no coração do Império Americano. Efetivamente, Paulo, nós estamos assistindo um fato de transcendência histórica. Nos Estados Unidos não existe greve geral, nunca houve uma greve geral nacional. Aliás, não existe nem o dia 1º de maio como dia de comemoração dos trabalhadores. Isso tem a ver com a potência do capitalismo americano, que bloqueou esse tipo de desenvolvimento autônomo, independente dos trabalhadores. Mas sempre houve luta, sempre houve mobilização. Nós estamos assistindo aqui a uma mobilização do tipo histórico, por isso que eu falei que é transcendente. Uhum. Mas eu queria recuar um pouco, se me permitem, para dar um panorama de fundo nisso. Que já se sabia que o Trump ia incrementar as deportações. É preciso dizer que até a metade do ano ele tinha deportado menos que o Obama, embora o impacto seja diferente, porque as deportações do Obama e do Biden eram na fronteira, relativamente discretas, enquanto que o Trump faz questão de fazer exibição de força nos grandes centros, que tem um outro tipo de impacto, que é o que ele busca. Por que ele busca isso? Então, no dia 3 de dezembro, a Casa Branca divulgou a estratégia de segurança nacional para o mandato do Trump. Todo governo americano tem um prazo, tem uma obrigação de apresentar. As pessoas chamam em geral de nova doutrina de segurança. A do Trump ela tem características próprias desse segundo mandato. Ele coloca o capítulo das Américas inteiro na frente. Isso quer dizer, na frente da Europa, na frente da China e da África. O que já é uma escolha estratégica, se você raciocina. E lá ele estipula que ele quer restabelecer a proeminência dos Estados Unidos no continente. E ele dá 3 eixos, que ele repete 2 vezes, nessa ordem. Primeiro, conter, as palavras deles, a migração em massa, que leia-se deportar os migrados. Segundo, combater o narcoterrorismo, quer dizer, utilizar o pretenso narcoterrorismo, porque narcotráfico existe, para desestabilizar governos, regimes, como estão fazendo na Colômbia, na Venezuela já chego, e mesmo aqui no Brasil, né, no Rio, voltou essa conversa. Então virou um instrumento. E, em terceiro lugar, garantir os suplementos críticos. Suplementos críticos, você pode entender petróleo, terras raras. Né? A primeira reserva de petróleo é na Venezuela, mas a de minerais críticos, por exemplo, é no Brasil. Em situações diferentes de exploração, mas você olhando em perspectiva, né, uma doutrina estratégica, se compreende o que ele está buscando. E no discurso que ele anuncia essas medidas, ele fala de inimigo interno. Então tem a guerra de Gaza, que a gente sabe, tem a guerra da Ucrânia, que ele sustenta, e tem a guerra do inimigo interno. O inimigo interno é o narcoterrorismo, entre aspas, e os migrantes, que são todos veículos, né, do tráfico, bandidos ilegais, tudo vagabundo, vamos usar uma expressão assim. E esse é um discurso um pouco mais aguçado do que os governos anteriores, que também expulsaram, mas não tinham esse discurso. Então,
Dia 7, uma escalada, né? No dia 7, vamos por partes. No dia 3, eles invadem a Venezuela, ok? Sequestram Maduro. É uma espécie de aplicação na prática da nova doutrina, um mês depois. Não é uma palavra, não são palavras ao vento, nesse caso eles estão sendo bem estritos. Sequestram o presidente e tentam manter o país sob tutela para ter acesso, como eles dizem, incondicional e restrito, sem concorrência de outras potências, ao petróleo. E a situação está como está, não é nosso ponto aqui agora. Isso foi no dia 3. No dia 7, na escalada contra o inimigo interno, eles assassinam em Minneapolis René Good, que é uma poetisa que participava ali do trabalho de proteção dos migrantes. Trabalho que os vizinhos fazem, que eu vou voltar mais à frente. Isso provoca uma reação gigantesca na cidade, em outras cidades também, Nova York, Chicago, Los Angeles, mas principalmente na cidade, que naquele momento era a bola da vez do ICE. O ICE é o serviço de imigração, a Polícia do Serviço de Imigração, conhecida pela sigla em inglês ICE, como se fosse sorvete. ICE. ICE. Aliás, se vocês olharem os cartazes, tem muita brincadeira a esse respeito. Ainda mais que está um frio de rachá-la. Então, no dia 7, eles assassinam Regut, provocam essa enorme mobilização e ela desemboca numa greve na sexta-feira. Essa greve termina com uma manifestação com 75 mil pessoas sob 23 graus negativo. Minneapolis é uma cidade de 230 mil habitantes. Você imagina 75 mil, mesmo que tenham vindo caravanas da região, sob 23 graus, é muita vontade de se manifestar. E realmente o processo vem radicalizando a população contra o ICE. A Rede Globo, entrevistando populares, dá a palavra a eles, criticando duramente o governador, que a mídia em geral procura tratar como um cara que está procurando mediar, cuja polícia, não sei o quê, conversa fiada. Não faz nada. Reclama. Mas nos fatos, está lá e a população está revoltada pela falta de respaldo. Por isso foi a greve. Porque não tinha nenhuma expressão institucional de resistência. E, finalmente, no dia dessa manifestação, que foi um ato histórico, vieram os dirigentes dos grandes sindicatos nacionais. Lembremos, para quem conhece a história dos Estados Unidos um pouco, que quando teve a revolta contra aquela asfixia daquele negro George Floyd, uma década atrás, os sindicatos não se moveram. Ali nasceu, os grandes sindicatos, ali se moveram, ali se criou o Black Lives Matter, que é um movimento de autodefesa ou de protesto dos próprios negros. Com muita solidariedade na sociedade branca, mas sem os sindicatos. O que não é nos Estados Unidos estranho, porque no movimento de direitos civis nos anos 60, que é outra referência que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo têm, o famoso movimento dos direitos civis, né? Martin Luther King é o símbolo daquilo, os sindicatos também não entraram. Os sindicatos eram bem corporativos, no mau sentido da palavra. Mas é uma evolução da situação. Já há alguns anos, grandes sindicatos começaram a ter as suas direções modificadas, que tem a ver com o processo de radicalização na luta de classe, com conquistas e, às vezes, derrotas, mas com o processo de luta de classe, como disse o Paulo, no coração da besta, no coração do império, né, que é os Estados Unidos. Por isso, inclusive, eu tenho muitas reservas nessas análises que eu acho que são fáceis, que a extrema-direita avança no mundo como se fosse um negócio, um fenômeno da natureza inevitável. Não nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, os socialistas democráticos da América ganharam a prefeitura de Nova York, coisa que nunca existiu. Que é uma expressão desse processo de resistência que eu estou mencionando e que aparece na questão dos imigrantes. Então aí eu tive a oportunidade, foi uma felicidade desse ponto de vista, de participar de uma plenária dos socialistas democráticos da América, na quarta-feira da semana passada. Eles me convidaram para eu ir lá apresentar
é uma proposta que a gente vem trabalhando desde setembro do ano passado, de realizar uma jornada continental pela defesa do direito à migração, de 8 a 14 de março agora. Está sendo preparado em pelo menos uma dúzia de países, e houve uma delegação do DSA e de outros americanos que participaram da conferência, mas eles nos convidaram para ir lá apresentar, detalhar a proposta. No meio do caminho, irrompe Minneapolis, que é sobre os migrantes, então tem tudo a ver. Então eles me garantiram a palavra, tal como estava previsto, para apresentar a proposta, várias lideranças. E depois se tocaram, falaram que ia levar para a base, inclusive para a base em Minneapolis. E depois entrou na discussão mais viva. Aí eu pude testemunhar uma coisa emocionante para quem reivindica a luta de classe, né? A tradição histórica do marxismo. Né? É o seguinte, o dirigente local lá do DSA explicou que eles aprenderam com Los Angeles, onde teve tumulto no ano passado. Criaram em cada bairro, que eles chamam de rede de resposta rápida. A rede de resposta rápida é um grupo Signal que articula os vizinhos da área. E essas áreas hoje cobrem toda Minneapolis. Inclusive os municípios da grande Minneapolis, que chega a 3 milhões. Não todos, mas espalhou, inevitável. Número 1. Número 2. Eles realizam rondas coletivas. Eu vi na televisão brasileira, inclusive, uma oficial aposentada da aeronáutica estadunidense, contrária aos métodos usuais, pilotando um carro com 2 pessoas dentro, e no celular se comunicando, olha, eles estão indo não sei para onde. Então eles ficam monitorando as ações usuais e tentam bloqueá-las. As armas deles são 2. O apito, se vocês prestarem atenção no áudio, inclusive do assassinato da mulher lá, o apito e o celular, que foi a arma fatal, vamos assim falar, do Alex Preti, esse enfermeiro que foi assassinado depois da manifestação de 75 mil no sábado. É uma provocação. 75 mil no sábado, na sexta, perdão, no sábado vão e matam um enfermeiro que está com o celular, que é a arma dele para documentar e, desse modo, atrapalhar a ação do AIS, que o objetivo é atrapalhar mesmo. Inclusive, um deles, um dos dirigentes lá, falou na reunião uma frase que não vai ser na minha cabeça. Ele disse aqui: nós não estamos protestando, nós estamos lutando para deter o AIS. E é um negócio muito organizado e disciplinado. Outros municípios onde teve já incursões do AIS, Portland, por exemplo, degeneraram em incêndio, enfrentamento, que tem a ver com as características políticas, às vezes é muito diferenciado. Mas não é só Minneapolis. Minneapolis é uma cidade de tradição de organização e luta de classe muito antiga. Muito antiga. Não tenho tempo aqui, mas em 1934 lá teve uma greve histórica. E depois teve vários movimentos de solidariedade interna. A cidade é uma cidade que tem um nível de coesão, né? E isso aí nós chamamos de auto-organização. E foi essa auto-organização por baixo que empurrou os sindicatos locais, um dirigente sindical lá de professores, abriram a porta desde o primeiro momento, as portas da entidade. Forneceram materiais e tal. Outros foram sendo contagiados. E finalmente chegou essa situação de fato que os principais sindicatos, igrejas, associações comunitárias, tiraram um indicativo de greve. A Federação Regional da FL-CIO, que é a Central Sindical Americana, a Federação Regional, apoiou o movimento, aí a coisa estava feita. Ia haver. E houve. A minha felicidade foi ver isso se organizar 48 horas antes. Eu poder ver a coisa assim... Porque depois você vai na mídia, tem explicação para todo gosto. Mas aí você vê como é uma coisa tipo clássica, tradicional, né? Da gema. Né? Não é... Claro que tem uso dos instrumentos modernos, né? Usa a internet, usa tudo em proveito da auto-organização. E no dia eles vão lá, eles travam, atrapalham. Os imigrantes não têm medo de sair de casa, têm medo de sair do trabalho e para ir para casa sozinho. Então eles organizam esse tipo de transporte. Não dão conta da cidade inteira, mas o suficiente para atazanar o AIS. Então é um trabalho de formiguinha, em alguns momentos maior. Por que no Brasil isso é muito importante?
3.300 brasileiros foram deportados já no ano passado, o dobro do ano retrasado. No total, foi deportado 500.000. Total. Mas 2 milhões de pessoas saíram dos Estados Unidos. Quer dizer, a população diminuiu em 2 milhões. Ninguém sabe quantos brasileiros saíram, além dos 3.300 deportados. Vou dar um exemplo. Meu barbeiro. Eu moro aqui em Santa Cecília, São Paulo. Meu barbeiro é de Minas. E o irmão dele foi um que foi para os Estados Unidos há 15 anos. E estava bem lá, tinha uma empresinha de tipo de concerto. O que aconteceu? Ele está chegando em casa, o cara do boteco da esquina dele fala: o ICE subiu no teu prédio. Ele virou as costas, com a camisa do corpo, passou na casa de um amigo, comprou a passagem e veio embora para o Brasil. Apavorado, porque o problema quando o ICE te pega não é que ele te deporta, é que ele te põe numa cadeia que você fica 3 meses, às vezes mais, em cadeias que são no outro estado. Então a família perde contato. Os advogados são tudo vigarista. Difícil achar uma organização de advogados, a menos que você tenha um contato. E a família no Brasil, em geral, é gente mais humilde, não tem os meios. Eu tive acesso nesse processo a depoimentos que são... Vocês devem ter visto, né? Um garoto de 5 anos foi detido porque o pai equatoriano fugiu lá em Minneapolis e foi levado para uma prisão no Texas. É um negócio de uma brutalidade que tem como objetivo intimidar o povo, intimidar os trabalhadores. Mas, por enquanto, eu posso dizer que o tiro está mais para sair pela culatra. Porque há uma resistência na política com a eleição. E não foi só no Nova York. Nova York é o caso mais notável. Mas é um processo de, vamos dizer, de resposta política que procura o seu caminho. Não é uma situação de auto-organização no Estado, todos os estados, não tem uma direção política, mas tem movimentos e organizações muito sérias, como essa que eu mencionei, os Socialistas Democráticos da América, que estão fazendo um trabalho de primeira qualidade, desse ponto de vista. Um saldo disso vai ficar. Por exemplo, eles tiveram 450 filiações em um dia. Eles têm 90 mil militantes. É a maior organização socialista dos Estados Unidos. E está num processo de retroalimentação pelo desempenho no movimento. Já me informei nesse final de semana, vai ser o terceiro sábado, domingo, conforme a cidade, de manifestações de rua em várias cidades dos Estados Unidos. No dia da greve geral, as manifestações, tamanhos variados, chegaram a 300 cidades. Os Estados Unidos é grande, mas 300 cidades são 300 cidades. E se discute uma greve nacional. Não sei se vamos chegar a isso. Que não seria tudo ao mesmo tempo, mas um movimento mais engajado contra o Trump, porque o alvo é o Trump. É uma coisa muito animadora. A última frase, Paulo, aí você fala. Vou citar a deputada palestina imigrante do DSA, que disse segunda-feira que qualquer medida, menos que a abolição do ICE, é uma traição covarde ao fascismo. Então, faça o fascismo. Isso é a deputada Rashida Tlaib, que eu conheci pessoalmente no congresso deles, onde eu estive presente no ano passado. E é um pouco isso. Hoje a palavra de ordem abolish ICE, ou seja, abolição do ICE, se generalizou. Antes era uma palavra de ordem de radicais. Jovens radicalizados. Mas não, agora, inclusive, tem políticos democratas falando, realmente, isso aí não tem conserto. Né? Não, é o Obama. Essa é a última coisa que eu quero dizer, que o Obama fez um apelo à calma. Ele falou que tem que levantar a voz, mas tem que prevenir o caos. Pânico é o caos. Não que a gente seja do caos, óbvio que não. Mas o caos na boca dele é a greve geral. Esse aqui é o caos. Pois não, Paulo? Pois é. Olha, eu gostaria de trazer a conversa para o Brasil. Porque no Brasil nós temos... Esse assunto é um assunto que é conversa em vários locais. Existe uma vontade de manifestar solidariedade, existem questões similares entre as populações trabalhadoras, população negra americana e no Brasil. Como é que isso repercute no Brasil? Você que também tem conhecimento do movimento popular no Brasil, do movimento operário no Brasil, como é que está se dando
para que no Brasil haja uma resposta solidária e também uma resposta que coloque os nossos problemas na luz do dia. Nós começamos um trabalho de resposta, já sem pretender ser pitoniza, mas a gente viu a campanha que o problema já existe nos governos anteriores, ok? Tá. Biden e Obama. Mas nós vimos na campanha, a segunda campanha do Obama, que ele vinha para rasgar. E realmente, em vários domínios, ele está ultrapassando, e até muito, o que foi o primeiro mandato dele. E um dos pontos que ele fez questão de marcar era a questão dos migrantes. Então, nós começamos, desde o 1º de maio do ano passado, a reunir elementos para uma conferência que se realizou no México em setembro, onde teve uma delegação de 18 brasileiros, inclusive parlamentares, não só gente do PT, por sinal, eu estava na delegação muito representativa, e voltamos compromissados com essa luta. Fizemos audiência em várias câmaras, na Assembleia Legislativa em São Paulo, por exemplo, e na Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados, além de congressos sindicais e outras organizações populares que se comprometeram. E então estamos trabalhando agora, ainda mais com esse processo, que foi uma alavanca para nosso, né, para essa jornada continental no dia de 8 a 14 de março. No caso de São Paulo, capital, nós vamos fazer a manifestação no Teatro Municipal no dia 14. Teatro Municipal, cuja escadaria é um ponto de referência. Em Salvador, eu sei que eles vão para a porta do consulado dos Estados Unidos. Enfim, cada um vai adaptar as suas condições para protestar. E essa linha de protesto cria um vínculo em defesa da América Latina, no fundo, da soberania da Venezuela, porque é indissociável a brutalidade com que eles operam, até como que eles manipulam 7 milhões de venezuelanos que estão no exterior e que eles nunca dizem o papel que tiveram as sanções, tanto na Venezuela quanto em Cuba, para as pessoas irem embora por falta de perspectiva. Então é uma batalha não só gloriosa, no bom sentido da palavra, como agora possível. Então nós aqui resolvemos, no caso do Brasil, que nós vamos para a rua. Porque antes, você chegasse para falar o que você estava fazendo, precisava dar uma narrativa, explicar muita coisa. Agora, você chega lá com uma faixa Trump assassino, solidariedade em Minneapolis, direito à migração, as pessoas sabem do que você está falando. Não, alguns não vão saber, ok, mas muita gente vai entender do que é que você está falando. E o Trump está em baixa, né? Na América Latina. Não sei, a companheira da Argentina, que estava aqui há pouco, não sei como ela avalia se depois das eleições baixou um pouco. Mas no resto do continente ele está em baixa. Então aí é um terreno para a gente se mover. Acho que isso aí tem um grau de consciência, Paulo. Por essa questão da solidariedade internacional e da luta anti-imperialista, andava meio, vamos dizer assim, inclusive no meu partido, PT, andava meio fora de moda, né? Meio fora de moda, né? E como é que isso faz para isso entrar na moda, voltar à moda? Porque isso é muito importante, isso é parte obrigatória da luta política, ainda mais nessa época. Quais seriam os próximos passos para que realmente essa questão entrasse na ordem do dia? Vamos voltar a fazer um recuo de novo. Eu adoro dar um recuo para fazer uma visão maior. Big picture, como falam os ingleses. Naquela doutrina de segurança nacional nova, tem aqueles 3 itens, né? Repetindo. Posso ser chato, mas nesse caso é bom memorizar. O combate à migração em massa, combate ao narcoterrorismo e garantia dos suplementos críticos. Daí tem a parte que vem desdobrar. Ele diz, todas as letras, estou citando de memória, mas tanto repetir, eu decorei. Compensaremos os governos, partidos e movimentos que se alinharem com esta pauta. E acrescenta, na linha de baixo, naturalmente, vamos trabalhar também com os governos que queiram colaborar, ou seja, os outros, que não se alinharam com a pauta total. Então, aí basta ler, né? Tem eleição em maio na Colômbia, tem eleição em outubro no Brasil. As maneiras de enfrentar esse problema, a questão dos migrantes especificamente é uma, mas é mais ampla. É mais ampla. Eles estão dizendo que o governo que não se dobrar, eles vão atacar, como atacaram a Venezuela. Não necessariamente da mesma forma. E aí o governo brasileiro, né, fica, e outros governos, não é um problema do Brasil, ficam na disjuntiva. Colaboramos para evitar
ou a nossa soberania é realmente negociável, como eu acho que deve ser. É um repto. É um repto que está colocado. Repto assim para o público. É um desafio. E eu acho que a gente tem que fazer face a esse desafio para buscar uma nação realmente soberana, né? Que não se dobre às taxas. Porque, no fundo, eles acham que tudo que eles fizeram no passado já não serve mais para manter a hegemonia. Nem a sobretaxa. Então, eles deram um pacto com essa doutrina de segurança. Eu não passo mais. E não estou dizendo que é o último. Eu não passo mais. Bom, para a gente ir fechando, cavalheiros, Marcos, por favor, o que a gente deve esperar desse encontro que o presidente Lula disse hoje, que acontece em março, entre ele, é claro, e o Donald Trump na Casa Branca? O que esperar desse encontro especificamente? Você vê, como alguns vêm analisando aí, algum risco? Ou você prevê que o presidente Lula vai sair muito bem? Risco do Lula não fazer a coisa certa? É exato, o pessoal ele aventa esse risco, enfim, do Lula cair numa armadilha, na verdade, não é? Como o presidente Trump colocou para o presidente Zelensky, a gente lembra dessa ocasião. Como você espera esse encontro? Como disse o poeta, né? Como disse o poeta, viver é perigoso, né? Então você está frequentemente confrontado a desafios. O Lula, no ano passado, quando a questão se colocou a primeira vez, teve uma resposta soberana. Aí depois começou a rolar uma química, não sei se vocês estão lembrados. Bom, não sei se essa química revoga as leis da física. Mas é preocupante. É preocupante. A proposta para entrar no Conselho de Paz da Palestina, ligando as coisas, é uma armadilha. Aí é uma armadilha, assim, não precisa desenhar. Armadilha. Tem 4 ou 5 executivos, o Trump, o cunhado dele, mas o Tony Blair, não sei mais outro que eles escolheram lá. Embaixo tem um conselho de trouxa, que vai dar $1 bilhão para entrar lá, para tirar fotografia. E depois tem um conselho de tecnocratas, entre aspas, palestinos. Tudo vendido, obviamente. Por que o governo do Brasil vai fazer isso aí? Nem o Macron e nem o Merz da Alemanha, para pegar 2 que são insuspeitos de radicalismo, fica bonito na foto. Isso no fundo é um reconhecimento do Brasil. No fundo eles estão vendo que sem nós não sei o quê. Contrário. Para dar um exemplo. Então, mas nós vamos ter esse debate na campanha eleitoral. Acho que, de alguma medida, o Congresso reabre a semana que vem. Isso vai. Inclusive aqui, eu acho, no canal do 247, esse assunto vai voltar de outro. Porque é um assunto da hora. Porque o Trump não vai recuar. Ele hoje de manhã, não sei se vocês viram, botou a Melania, a mulher dele, na Fox News para pedir unidade. A Melania. A Melania não é a Hillary Clinton. Ela não tem nenhum discurso político. Nem certo nem errado. Zero. E ela estava lá. Por quê? Porque ele adotou uma posição assim de certo recuo. Né? E botou a mulher para pedir unidade. Pô, assim, negócio. Mas não vai recuar. Isso aí é uma manobrinha para mais na frente voltar. Então a gente vai ter que ter aqui a coerência. O governo Lula fez uma coisa correta, preciso registrar, nesse domingo. Foi no dia 5 de agosto do ano passado, já no bojo da nossa campanha. Não posso atribuir ao fato da nossa campanha, embora a ministra Macaé, devo dizer, se associou à campanha, a ministra Macaé dos Direitos Humanos. Ele anunciou um programa que chama-se Aqui é Brasil, que é um programa de acolhimento de deportados. Vocês sabem, os adolescentes chegam, os piores que chegam são os adolescentes, com distúrbios mentais assim gravíssimos. Alguns é pirado mesmo. E todos chegam abatidos e, em geral, sem dinheiro, sem condição. Né? Então ele criou esse programa, que é um programa de apoio, apoiado no SUS. Tem muitos médicos no SUS preocupados que o SUS está no limite, e com essa carga de milhares que eles estão despejando vai ficar uma pressão. É preciso ter inserção no mercado de trabalho. O Brasil não está numa crise econômica, mas para as pessoas que ficaram no exterior, chegam de repente e não são engenheiros. Né? Pode até ter no meio, mas em geral são trabalhadores qualificados, médios. Né? E moradia, né? O cara que foi
Em geral, vendeu a casa, ou passou para frente, alugou. Então, você tem um problema social. Na cidade do Governador Valadares, eu sei porque a gente trabalha com uma vereadora de lá, de Governador Valadares, que estava na delegação. O Governador Valadares é o centro da imigração. E lá é um grave problema. O prefeito é bolsonarista, mas ele está numa pressão tal que ele está tendo que ampliar um pouco a saúde, porque senão nós vamos ter um problema social. Existe, tinham chegado, quando eu soube em agosto do ano passado, algumas centenas, mas na escala do que ele quer mandar embora milhões, vai chegar a milhares. E aí não tem família que dê conta. Crianças não têm escola, tem assistência médica, além de trabalho e moradia. Então é um problema social. Esse programa que o governo fez, que eu elogio, todavia não tinha em agosto as verbas necessárias. A Comissão de Direitos Humanos marcou uma nova audiência agora para fevereiro. E entre outras coisas que a gente vai fazer, acompanhar naturalmente a evolução da situação desde os Estados Unidos, mas também abrir a carteira e ver o que o governo dispôs de verba. Né? Se foi a Macaé ou se foi a Tebet. Quem foi que alocou as verbas? Porque se foi a Macaé, se ela tem, ela vai dar. Se for a Tebet, se ela tem, ela não vai dar, e se ela não tem, ela vai dizer que não tem. E não quer saber de quem acha que tem. Muito boa análise, análises como um todo, essas análises de conjuntura que servem tanto ao nosso público também. Tenho certeza que o nosso público amou essa entrevista. Paulo, passo a bola para você encerrar também. Olha, queria agradecer a presença do Sokol aí, conseguindo fazer uma análise, e que eu tenho certeza que ela contribuiu para que o nosso público, um público interessado nas causas humanitárias, interessado nos direitos dos trabalhadores, interessado em todas as manifestações contra a opressão dos humildes, opressão dos mais pobres, teve muito a aprender com esse programa e certamente está acompanhando, às vezes abismado, às vezes chocado com a brutalidade do império, porque é uma situação assim de quem se apresenta como protetor da civilização, como garantidor de direitos, um episódio muito grave e muito lamentável, que eu espero que seja apurado, seja denunciado e sirva, assim, realmente para a reflexão de todos aqueles que costumam endeusar certos senhores da guerra. É isso, Sokol, por favor. Então, de acordo, estamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade. E espero que não seja necessário voltar. É muitíssimo necessário voltar. A gente vai marcar a próxima. Para fazer um balanço, para comentar vitórias, avanços e recuos. Sabe que teve uma vitória, eu fui muito breve. Quando a gente encontrou o DSA, os companheiros, né, dos socialistas democráticos no México, eles nos propuseram ajudar numa campanha que eles estavam fazendo de boicote de uma companhia aérea, tipo BDS, né? Uma companhia aérea de médio porte, americana, chamada Avelo, que é quem faz a maioria dos voos de deportação. Essa companhia Avelo encomendou 40 jatos de última geração da Embraer. A imprensa brasileira, que da missa não sabe a metade, comemorou, sabe? As taxas, burlando 40 jatos. Olha, a história é muito complicada, porque essa companhia ela não tem os 5 bilhões de dólares para pagar os 40 jatos. Ela não tem. Dizem as pessoas que eu consultei que o BNDES ia financiar. Pelo amor de Deus. Nos Estados Unidos, eles acham que tem um sócio oculto. Que, nesse caso, não poderia, pela legislação, ser o BNDES. Mas é uma coisa... Uma empresa média pode encomendar já. Esses jatos, vocês podem entrar e ver no Google, o último jato deles, ele tem autonomia de voo de 5.000 quilômetros. Isso quer dizer, da Flórida a Manaus. Não é só para o México, não é para Costa Rica, para Honduras, é Manaus. Então, nós vamos estar na situação, Paulo, que nós vamos exportar aviões para deportar os nossos compatriotas. Estamos vendo. É assim, macabra. É uma operação macabra, pelo que você está dizendo. Macabra. Aí nós entramos nessa campanha, né? Começamos a fazer contatos no Brasil, levamos para a Comissão de Direitos Humanos
sensibilizamos as pessoas, o ano ia começar, eles iam entrar com representação, convocar autoridades. O objetivo nosso, evidentemente, não era parar a Embraer, nem os operários iam achar muito simpática a ideia, mas constranger a empresa, como outras campanhas de BDS, a garantir que os materiais não fossem usados para um fim desse tipo. Esse era o objetivo nosso no Brasil. Lá era boicote. Então, eles conseguiram tirar o ICE de 41 cidades e reduzir em 37% os voos. A pressão chegou a tal ponto que, no dia 27, ontem, eles me explicaram isso na semana passada, eles estavam comemorando uma vitória. De fato, foi suspenso o contrato da Master com a Embraer. A encomenda. Importantíssimo. Porque eles retiraram o acordo com a ICE. Ou seja, o ICE não tem mais contrato com a Velo. Então, a Velo não tem como financiar, se é que ela tinha antes, a compra de 40 jatos Embraer de última geração. Que era para esse fim. Isso a imprensa lá falava abertamente que era isso. O diretor, inclusive, explicou, o diretor da empresa na época, que era o jeito deles saírem da crise, que iam colaborar com o Estado. Então, é uma pequena vitória obtida nesse processo que se soma uma luta. Gente, é uma coisa muito importante que está acontecendo nos Estados Unidos. Não é uma coisa de coitadinho, que a gente tem uma visão assim. Não, são 47 milhões de imigrantes, dependendo do critério, de primeira, segunda, terceira geração. 4 milhões de mexicanos, 2 milhões de brasileiros, 2 milhões. Então, nem todos, né, o cálculo é que 300 mil brasileiros poderiam, pela interpretação das leis, vir a ser deportados. Bom, então espero não ter que voltar aqui para... Não, muitíssimo obrigado por essa notícia, muito importante. Essa notícia, pode contar comigo, nós estamos nessa luta aí. Por todas as análises que você providenciou, mais uma vez. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, infelizmente, mas com certeza, portas abertas, a gente vai remarcar aí. Boa noite. Boa noite. Valeu, cavalheiros. Tchau, tchau.